Urgente, gente! Quem é que ia imaginar que uma reunião que terminou com um aperto de mão ia virar, poucos dias depois, o pior pesadelo político de Luiz Inácio Lula da Silva? Fica comigo até o final, porque a virada que eu vou contar aqui pegou geral de surpresa, até quem acompanha Brasília todo santo dia. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque é só entendendo o antes que dá para sentir o tamanho do estrago de agora. Há poucas semanas, o clima em Brasília era de festa para o Palácio do Planalto. O governo petista comemorava internamente, dizia para a base que tinha vencido uma queda de braço com Washington, que a relação com os Estados Unidos estava sob controle e que qualquer taxação viria pequena, simbólica, sem dor nenhuma para o bolso do brasileiro. Esse era o cenário de antes, confiança, quase arrogância, um governo que apostava suas fichas em contornar Donald Trump usando o jogo de sempre, aquele de tentar jogar a culpa lá na frente, em cima da oposição. Só que o depois chegou como um soco no estômago, e foi rápido. Trump, que segundo fontes ligadas à Casa Branca vinha acompanhando de perto, mas de perto mesmo, cada movimento do tabuleiro brasileiro, decidiu agir. Decretou tarifas contra produtos brasileiros e, no mesmo instante em que assinou a medida, emitiu uma nota oficial dura, direta, sem meio termo. A culpa do tarifaço, segundo o governo americano, é do próprio governo brasileiro, é de Luiz Inácio Lula da Silva. Não sobrou nenhuma brecha para dúvida. Os Estados Unidos confirmaram o tarifaço e ainda reclamaram, publicamente, da falta de empenho de Brasília. A casa, gente, simplesmente caiu. E o que fazia parte desse antes tão promissor para o petismo? Uma pesquisa, feita a pedido de gente ligada ao entorno de Trump, que testava não só a corrida presidencial, mas também a confiança dos brasileiros nas instituições. Lula e o deputado Flávio Bolsonaro apareceram empatados, ambos com 45% das intenções de voto. Parecia equilíbrio, parecia disputa aberta. Mas dentro daquele mesmo levantamento, havia números que quase ninguém comentou na época e que agora explicam tudo. 72% dos entrevistados se disseram favoráveis ao impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que cometessem crime ou má conduta. 52% se posicionaram contrários à decisão da Corte de barrar Jair Bolsonaro das eleições de 2026, enquanto 41% apoiavam essa decisão e 7% preferiram não opinar. E tem mais, 81% dos brasileiros ouvidos disseram apoiar a adoção de um comprovante impresso do voto logo após o registro na urna eletrônica, uma bandeira histórica do bolsonarismo. Só 13% foram contra e 7% ficaram em cima do muro. Esses números, segundo fontes próximas ao alto escalão americano, teriam chegado à mesa do próprio Trump. E é aí que a história muda de eixo. Porque um único dia depois dessa pesquisa vir à tona, veio o anúncio do tarifaço. Coincidência? Fica a pergunta no ar. E talvez você, aí do outro lado, também se pergunte isso. Será que foi só o resultado eleitoral que pesou? Ou será que teve alguma outra pergunta, feita e nunca divulgada, que ajudou a decidir esse desfecho? Um levantamento da Folha de São Paulo trouxe outro dado que ajuda a montar esse quebra-cabeça. 35% dos brasileiros culpam diretamente Lula pelas tarifas americanas, 22% colocam a culpa em Bolsonaro, 17% apontam o nome de Eduardo e 15% citam o ministro Alexandre de Moraes. Se você somar Lula e Alexandre de Moraes, chega a 50% da opinião pública colocando o peso da crise nas costas do governo e do judiciário. Antes, a narrativa do Palácio era de vítima. Depois, virou réu na praça pública. E o que ficou provado, segundo relatos de bastidor, foi que o entendimento firmado entre Lula e Trump previa dois compromissos concretos: soltar Jair Messias Bolsonaro e combater com mais rigor o crime organizado. Nenhum dos dois foi cumprido. O responsável pelo escritório do representante comercial da Casa Branca, James O'Brien, chegou a avisar interlocutores do governo brasileiro que já havia levado ao presidente americano a recomendação final para a taxação, sinalizando até uma ampliação nas listas de exceção, um gesto de boa vontade que parece ter sido ignorado. Na última reunião entre os dois países, realizada numa terça-feira, o americano simplesmente declarou as negociações encerradas e reclamou, sem meias palavras, da falta de empenho brasileiro.
A investigação que embasou tudo isso foi concluída ainda no início de junho. Depois vieram os comentários públicos, as audiências em Washington, onde o setor privado dos dois países, tanto brasileiro quanto americano, se posicionou majoritariamente contra as tarifas. Mesmo assim, a decisão seguiu adiante, com vigência que pode ser imediata ou levar poucos dias após a publicação no Diário Oficial americano. O antes era de confiança. O depois é de desespero dentro da sede do PT, segundo quem acompanha de perto os corredores de Brasília. E como se não bastasse esse tombo, ainda no meio dessa tempestade toda, surgiu outra polêmica, dessa vez envolvendo imagem e reputação. Um portal identificado com a esquerda publicou uma foto que, segundo eles, mostrava o deputado Flávio Bolsonaro ao lado de um suposto sicário, alegando que o registro seria de 2022 e que passou por verificação. Só que moradores da internet, olheiros atentos de sempre, notaram detalhes estranhos na imagem, indícios visuais que costumam aparecer em fotos geradas por inteligência artificial. E aqui cabe uma reflexão que vale para qualquer um de nós. Quantas fotos você já tirou com desconhecidos, em eventos, em filas, na rua, sem guardar nome, sem lembrar rosto? Pois é exatamente essa a defesa usada por Flávio Bolsonaro, que disse não ter como confirmar se aquele registro era real, alegando que tira fotos com dezenas, às vezes centenas de pessoas todos os dias, sem controle nenhum sobre quem são. É uma situação incômoda, né? De um lado, a preocupação legítima com fake news e desinformação corroendo a política. Do outro, o risco real de acusações levianas destruindo reputações antes mesmo de qualquer prova concreta aparecer. Onde fica o limite entre vigilância cidadã e linchamento digital? Essa é uma pergunta que fica martelando e, sinceramente, cada um tem uma resposta diferente para ela. O fato é que o cenário que Brasília via como vitória virou, em questão de dias, o pior pesadelo do governo. De um lado, tarifas que atingem diretamente a economia brasileira e cuja responsabilidade foi jogada, publicamente, nas costas do Palácio do Planalto. Do outro, pesquisas que mostram um judiciário sob desconfiança crescente e uma população cada vez mais dividida sobre os rumos institucionais do país. O antes era otimismo forçado. O depois é uma sede partidária tentando, às pressas, entender onde foi que o cálculo político deu tão errado. E é isso que fica pairando no ar essa noite. Um governo que apostou tudo numa narrativa de vitória e se viu, da noite para o dia, encurralado pelos próprios números, pelas próprias promessas não cumpridas e por um adversário internacional, que, ao que tudo indica, estava observando cada passo em silêncio, esperando o momento certo para agir. A pergunta que fica para você, brasileiro que está acompanhando tudo isso de perto, é simples. Até onde vai essa queda? E quem vai pagar a conta no final?